Os camelôs de Belo Horizonte têm uma semana para retirar das ruas as mercadorias contrabandeadas. O prazo foi dado pela prefeitura. No último sábado, a fiscalização causou tumulto no centro da cidade. Hoje, os camelôs fizeram uma passeata em sinal de protesto. Logo pela manhã, os camelôs saíram em passeata protestando contra a ação dos fiscais da Prefeitura e da Receita Federal. Eles percorreram a principal avenida da cidade, acompanhados de perto por policiais militares. Em frente ao prédio da Prefeitura, cercado por PMs, os camelôs reivindicavam o direito de trabalhar com liberdade. Depois seguiram até a administração regional Centro-Sul, onde 6 representantes da categoria foram recebidos para uma reunião. Enquanto tentavam chegar a um acordo, grupos de camelôs saíram às ruas, obrigando os lojistas a baixarem as portas. Um clima de tensão se instalou nas ruas do centro e o policiamento foi reforçado. Uma boa parte do policiamento foi colocado nesta rua do centro de Belo Horizonte, onde existe a maior concentração de camelôs da cidade. A presença ostensiva dos policiais impediu que houvesse um novo quebra-quebra. No sábado, os camelôs reagiram com violência à fiscalização que tomou deles as mercadorias contrabandeadas. No meio do tumulto, muitas lojas foram quebradas e saqueadas. Hoje, o clima de insegurança no centro preocupava os comerciantes. Eles reclamam dos prejuízos acumulados em 2 dias de tumulto. Não tem como trabalhar, não tem como o cliente aparecer, né? E com isso, o comércio do centro está ficando cada vez pior. Eles têm então que manter a porta fechada o tempo todo? O tempo todo, sempre prontidão, meia porta, porque toda hora pode fechar de novo. Tá uma bagunça geral. Eu prefiro que os camelôs trabalharem, muito melhor do que ficar assim. Para evitar novos confrontos, a Prefeitura promete uma fiscalização mais branda essa semana, mas garante que não vai tolerar a venda de importados. Essas ações que nós estamos fazendo no centro de Belo Horizonte é no sentido de evitar o contrabando, é no sentido de evitar os produtos que não podem ser vendidos. Os camelôs podem continuar trabalhando, eles têm licença para trabalhar, mas dentro da lei. Começa a corrida para o segundo turno das eleições em São Paulo. A candidata do PT, Luísa Erundina, já decidiu como partido a estratégia de campanha. E Celso Pitta, do PPB, já recebeu as primeiras adesões. No jogo político que vai definir quem apoia Celso Pitta do PPB ou Luísa Erundina do PT na sucessão da Prefeitura de São Paulo, já existem os primeiros resultados. O ministro da Coordenação Política, Luiz Carlos Santos, procurou o prefeito Paulo Maluf e anunciou apoio ao candidato PPBista. Só deixou claro que a decisão é individual. Eu estou aqui hoje, ao lado do prefeito Paulo Maluf, apoiando a candidatura Pitta, em meu nome pessoal, liberado pelo presidente da República. O vereador Marco Sintra, que concorreu a vice-prefeito ao lado do pedetista Francisco Rossi, também se aliou ao PPB. Nós vamos colocar toda a nossa militância e todos os nossos correligionários a favor da candidatura de Celso Pitta. O presidente Fernando Henrique Cardoso, o governador Mário Covas e o prefeito Paulo Maluf estiveram muito próximos neste último domingo, durante uma cerimônia. Fernando Henrique manteve o silêncio da indefinição, mas Mário Covas eliminou uma das possibilidades de apoio. Pitta, eu não apoiarei. E o apoio à Erundina, do que depende, governador? Significa o que eu disse. O Pitta eu não apoiarei. Será que vocês têm que tirar mais do que a gente fala? 3 partidos considerados importantes na corrida eleitoral em São Paulo vão decidir quem apoiar nos próximos dias. PSDB, PMDB e PDT interessam tanto a Celso Pitta quanto a Luísa Erundina. O PT, na reunião realizada hoje, resolveu não esperar por essas decisões. A ordem é iniciar imediatamente o trabalho de convencimento dos eleitores desses partidos. Para tomar esta decisão, o PT reuniu hoje em São Paulo a direção nacional e os candidatos do partido que estão no segundo turno em todo o país. Nós temos que procurar também os eleitores do Pitta, até porque os eleitores do Pitta não são cativos, ou seja, nós temos que partir do pressuposto que muita gente que votou no Pitta votou enganado e que nós temos que mostrar para essas pessoas o equívoco e fazê-los votar corretamente votando na Luísa Erundina. O presidente do TSE, Marco Aurélio de Mello, disse hoje ao presidente Fernando Henrique Cardoso que a Justiça Eleitoral está pronta para realizar um plebiscito sobre a reeleição. O presidente do TSE foi ao Palácio do Planalto apresentar os resultados das eleições municipais. O
presidente do Tribunal Superior Eleitoral foi ao Palácio do Planalto fazer uma propaganda do sucesso do voto informatizado nas eleições municipais. No relatório entregue ao presidente Fernando Henrique Cardoso, o TSE mostra que a vitória sobre a fraude faz do atraso na apuração um fato de menor importância. Até porque o ministro Marco Aurélio Mello prometeu ao presidente que os problemas vão ser resolvidos já a partir de 15 de novembro. Fernando Henrique também gostou do voto pelo computador e fez elogios à urna eletrônica, que segundo ele é de uma simplicidade franciscana. Diante do sucesso da eleição por computador, o ministro Marco Aurélio aproveitou para fazer o lobby. Ele pediu 100 milhões de reais para informatizar ainda mais as eleições de 98. O ministro Marco Aurélio quer aumentar de 32 para 70 milhões o número de eleitores que votem pela urna eletrônica. Mesmo em pleno Palácio Planalto, o ministro não ficou constrangido ao defender a consulta popular sobre a reeleição do presidente Fernando Henrique. Como o presidente do Tribunal Superior Eleitoral disse que a Justiça Eleitoral ela está aparelhada para fazer o plebiscito, organizar o plebiscito. E como cidadão eu apontei que a consulta popular é o desejável. E o presidente Fernando Henrique Cardoso vai consultar a equipe econômica sobre os 100 milhões de reais que o TSE precisa para informatizar o sistema eleitoral. Carlos Chagas. A eleição informatizada nas cidades acima de 200 mil eleitores foi um sucesso no Brasil inteiro. E o grande objetivo da Justiça Eleitoral, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é ver a informatização estendida a todo o processo eleitoral brasileiro em 1998. Para isso, ele precisa de recurso, porque a Justiça Eleitoral não tem receita própria. Aqui as coisas enrolam. O ministro Marco Aurélio diz que com 100 milhões de reais ele informatizaria o país inteiro nas eleições. Mas o governo fala que não tem 100 milhões de reais para essa informatização. Por isso até Marco Aurélio está tentando um empréstimo junto ao Banco Mundial. Mas aqui para nós, um governo que tem bilhões para ajudar bancos falidos, bem que poderia ter 100 milhões para ajudar a democracia. A seguir, os 3 gols contra o Flamengo fazem de Edmundo o novo ídolo do Vasco. O ministro Sérgio Mota está internado em São Paulo com pneumonia.